Saúde os irmãos, saúde a igreja com a paz do Senhor. A história que eu irei contar hoje se encontra em Daniel 6. Daniel 6, capítulo 1 ao 28. No reino de Dário decidiu constituir 120 príncipes. Desses 120 príncipes, 3 presidentes que mandavam acima dos príncipes. Esses príncipes, entre eles esses 3, tinha Daniel. Daniel era um homem muito servente a Deus. Ele fazia tudo certo, tudo. Ele era muito fiel, muito ingênuo, ele não fazia nada de errado contra Deus. Mas teve alguns príncipes e alguns presidentes não gostaram do que Daniel fazia e decidiram tramar contra ele. Mas na Bíblia fala que Daniel era tão puro, tão bom, que não conseguiram achar nada nele para tentar tramar contra ele, fazer alguma coisa de ruim. Mas aí, essas pessoas chegaram ao rei e falaram: rei, você é muito bom, você é o melhor. Gabando o rei, bajulando ele. Aí o rei, todo se sentindo no máximo, decidiram falar ao rei para criar uma lei que apenas durante 30 dias só podiam orar ao rei. Nada mais, não podiam orar a nenhum Deus, nada. Aí Daniel, sabendo dessa lei, foi direto para a casa dele orar. Quando os inimigos dele viram isso, eles contaram diretamente ao rei. O rei ficou muito triste, por causa que ele gostava muito de Daniel. Daniel era uma pessoa muito boa, e ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Logo, o rei passou muito tempo tentando fazer Daniel não ser jogado na cova. Mas, infelizmente, Daniel foi jogado. E se passou um dia, o rei não conseguiu dormir, ficou acordado, ficou pensando. E quando chegou na cova, Daniel estava lá, vivo, sem nenhuma cicatriz, sem nada. Na Bíblia também fala que antes que o rei Dário decidiu jogar todos que tramaram contra Daniel na mesma cova em que ele foi jogado. E antes mesmo deles caírem na cova, eles foram mortos pelos leões. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Amém. Foi muito fraquinho, crianças. Vamos dar um amém bem forte. A tia vai falar novamente. Vocês vão respirar bem fundo e dar um amém bem forte, tá certo? Vamos respirar bem fundo. A paz do Senhor, criança! Amém. Glória a Jesus. Crianças, é uma alegria estar com vocês aqui. A tia tem costume de dar aula lá no culto infantil e é uma novidade estar ensinando vocês aqui embaixo, tá certo? Hoje a tia vai falar sobre uma história que muito tem me falado nos últimos dias, que é a história de Marta e Maria. Quem aqui conhece a história de Marta e Maria? Glória a Deus. Todo mundo vindo para a IBD, para o culto infantil. Glória a Deus. Para entendermos melhor da história de Marta e Maria, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa.
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pode passar. Crianças, nós podemos ver nessa passagem que Jesus estava passando por Betânia, vila na qual morava Marta e Maria, que eram irmãs. E Marta convidou Jesus a estar em sua casa. E Jesus, ao chegar à casa de Marta e Maria, começou a ensinar, começou a falar da palavra de Deus. E Maria, ao ver que Jesus estava ali ensinando, logo correu e foi ouvir a Jesus. Pode passar. Logo correu e foi ouvir a Jesus os seus ensinamentos. Já Marta estava preocupada com as coisas de casa, com os deveres, com os trabalhos domésticos, preocupada em preparar os alimentos, as bebidas, para que seus convidados se sentissem à vontade. E Marta irritou-se ao ver Maria assentada ali, ouvindo Jesus, enquanto ela estava com todo o trabalho. E ela questionou ao Senhor: Senhor, não te incomodas que a minha irmã esteja aí sentada, enquanto eu estou com todo o trabalho? Jesus, ouvindo o que Marta falava, respondeu dizendo: Marta, Marta, estás muito inquieta, muito preocupada com as coisas, com os trabalhos, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que é ouvir a palavra de Deus, e esta não lhe será tomada. Crianças, neste momento podemos ver que Maria, ela escolheu deixar todo o trabalho de lado para naquele momento ouvir ao Senhor. Ela esqueceu das coisas e naquele momento ela dedicou a Deus. Ela quis ouvir a Jesus. Glória a Deus. E devemos fazer como Maria, crianças. Às vezes, nós deixamos as ocupações do dia tomar todo o nosso tempo. Gastamos todo o nosso tempo com TV, filmes, jogos. Passamos o dia olhando para uma tela. E nos esquecemos de reservar um momento para o Senhor. Momento na qual é tão importante para alcançarmos intimidade com Deus. Mas o que é intimidade com Deus, crianças? Vocês sabem o que é intimidade? Vocês sabem? A tia vai explicar um pouquinho melhor. Abigail, vem cá. Eu vou usar como exemplo a minha amizade com a Abigail. Eu posso dizer que sou íntima de Abigail e ela pode dizer que é íntima minha. Porque a gente se conhece bem, nós somos amigas, nos vemos todos os dias, não é, Abigail? Sim, todo dia na escola e na igreja. A gente se vê todo dia e se fala todo dia. E é esse conhecer, esse buscar se ver, que nos torna íntimas. Pode sentar, obrigada. E é assim que devemos ser com o Senhor, crianças. Nós devemos buscar conhecê-lo, buscar vê-lo, falar com ele. E para alcançar intimidade com Deus, é necessário 3 coisinhas. Eu vou chamar 3 crianças aqui para ajudar. Pode vir Abigail, Rani, Júlia. Vem para cá. Vem para cá. Para alcançarmos intimidade com Deus é necessário 3 coisas. A primeira é a oração. Como vocês bem sabem, a oração é uma conversa direta com Deus. Antigamente era necessário que fôssemos a templos, a sacerdotes, para falar com Deus. Mas, quando Jesus morreu na cruz, quando o véu foi rasgado, nós tivemos livre acesso para falar com nosso Deus.
Basta apenas fecharmos a porta do nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e ali conversar com o nosso amigo Jesus. Crianças, é necessário que a gente fale com o Senhor diariamente para alcançar intimidade com Ele. Mas tia, eu converso com o Senhor uma vez na semana. Quando venho para o culto, a tia coloca eu para orar alguns minutinhos. Já está bom, já falei com Deus demais. Crianças, vocês têm que entender que para ser próximas de Jesus é necessário buscá-lo, conversar com Ele. E não basta apenas orar uma vez na semana. Devemos ter uma vida de oração. Então devemos buscar ao Senhor diariamente, falar com Ele diariamente. Amém? A segunda coisa, criança, que devemos fazer é o aprender da palavra. Uma aluna, uma vez me disse, uma aluna muito esperta, que eu amo muito, disse que a palavra de Deus é uma carta do Senhor para nós, os seus filhos. E que nela a gente pode aprender mais do nosso Deus. E é exatamente isso, crianças. A palavra de Deus é uma carta do Senhor para nós, os seus filhos. E se formos lê-la, a gente pode entender mais do nosso Deus, conhecer mais dele. Por isso, é importante que a gente busque ler a palavra. Outro ponto, crianças, outra coisa que nos levam a ter a intimidade com Deus é a adoração. A adoração, crianças, o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que o Senhor busca em nós, os seus filhos. E crianças, a adoração, ela é uma consequência do buscar. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra, a gente entende a grandeza, o poder do nosso Deus, o quanto Ele é maravilhoso, os milagres que Ele fez, o que Ele há de fazer. E quanto mais o conhecemos, mais desejamos adorá-lo. Aleluia. Então, crianças, que venhamos viver uma vida de adoração, que venhamos buscar verdadeiramente o nosso Deus. Aleluia. Crianças, Jesus, Ele não quer que a gente só saiba que Ele exista. Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Ele quer que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente fale o que a gente pensa, o que a gente sente. Converse com Ele, Ele quer ouvir a nossa voz e quer falar conosco também. Então é necessário que a gente busque ao Senhor. Deus, Ele sempre está perto de nós, mas Ele deseja que a gente tenha a iniciativa de buscá-lo. Então, toda vez que a gente ora, que a gente lê a palavra, que a gente o adora, que a gente o busca, é como se a gente estivesse dando um passinho para mais próximo de Deus. Quanto mais buscamos, mais estamos próximos dele. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Senhor, crianças, Ele está de braço aberto para nos receber. Mas precisamos ter a iniciativa de buscá-lo. Outro exemplo, crianças, que vemos na Bíblia é Moisés. Moisés, crianças, ele foi um homem de Deus que buscava sempre ao Senhor. Quando o Senhor chamou ele na sarça ardente, ele demonstrou curiosidade, um desejo de buscar mais o Senhor. Quando ele viu aquela sarça pegando fogo, ele deixou o que estava fazendo para poder ver. E foi nesse parar para ver que ele iniciou uma jornada de intimidade com Deus. Podemos ver em toda a sua jornada que Moisés, ele sempre buscava ao Senhor. Ele sempre reservava momentos a sós com Deus. Quando ele subia ao Monte Sinai, ele sempre buscava a face de Deus, sempre buscava entender ao Senhor, saber o que Ele tinha para falar para ele. E Deus viu em Moisés um coração sincero, um adorador de verdade. Viu que ele o buscava de todo o coração. Então, crianças,
Que a gente venha ser como Maria, como Moisés, e que venhamos buscá-lo de todo o coração e aprender a reservar um momento para o Senhor. Que a gente venha saber organizar o nosso tempo. Vocês são crianças, é necessário brincar, assistir, mas vocês têm que entender que também é necessário buscar ao Senhor. É o que temos mais de importante ao nosso Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a nossa irmã Elisa, viu? Em nome de Jesus, uma palavra abençoada vinda de Deus, que é muito para refletir em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a gente está no corre-corre das coisas, muitas vezes a gente quer fazer isso e aquilo, mas lembre-se, escolha o que é melhor. E o melhor é estar nos braços do Pai. A correria do dia a dia muitas vezes nos suplanta tantas coisas, né, irmãos? Mas Jesus já disse aqui, nos deu um exemplo aqui maravilhoso, né? Que é melhor estarmos na presença dEle, né? Glória ao nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um hino com todas as crianças agora, louvando mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E desde já quero agradecer a todos os irmãos presentes aqui, a nossos irmãos que estão pela internet também, participando deste culto. Deus abençoe, aos amigos de Deus, às irmãs. Deus continue abençoando a cada um de vocês, para que possamos, se Jesus não voltar, no próximo mês estarmos aqui em mais um culto infantil, adorando ao nome do Senhor para sempre.